A nau Madre de Deus foi o maior navio do mundo no seu tempo, deslocando 1.600 toneladas, 900 das quais em carga. Era 3 vezes maior do que a média dos navios ingleses contemporâneos. Construída na Ribeira das Naus, em Lisboa, em 1589 para a carreira da Índia, tinha 50 metros de comprimento e 14 metros e meio de largura. Dispunha de 7 conveses e 32 canhões, entre outras armas, e empregava uma tripulação de 600 a 700 homens. Em agosto de 1592, carregada de valiosíssimas mercadorias, de regresso a Lisboa, na segunda viagem à Índia, foi atacada e capturada por uma frota inglesa de 6 navios ao largo dos Açores. A Madre de Deus constitui um dos maiores saques da nossa história. Entre as riquezas transportadas pela nau Madre de Deus estavam baús cheios de pérolas e joias preciosas, moedas de ouro e prata, âmbar, rolos de tecido da mais alta qualidade, tapeçaria, 425 toneladas de pimenta, 45 toneladas de cravo da Índia, 35 toneladas de canela e 3 toneladas de noz moscada. Ainda havia incenso, sedas, damasco, tecidos de ouro, porcelana chinesa, presas de elefante, entre outros artigos. Finalmente, e talvez o maior tesouro que os ingleses adquiriram, um documento impresso em Macau, em 1590, que continha informação preciosa sobre o comércio português na China e no Japão. Richard Hakluyt, um escritor inglês contemporâneo, relatou que este documento foi encontrado fechado numa caixa de cedro, enrolado 100 vezes por um tecido fino de calcute, tratado como a mais preciosa das joias. Em 1592, em violação da aliança luso-britânica de 1373, os ingleses capturaram a Madre de Deus. Selado pelo Tratado de Windsor e assinado entre o rei Eduardo III de Inglaterra e o rei Fernando e a rainha Leonor de Portugal, este estabelecia a amizade perpétua e uniões e alianças entre as duas nações marítimas. Este continua a ser o tratado ativo mais antigo do mundo. Considerado então sem efeito durante a dinastia filipina em Portugal e em plena guerra entre Espanha e Inglaterra, uma frota naval inglesa, composta por 6 navios, esperava ao largo dos Açores para interceptar navios mercantes de Espanha, que vinham das Américas com mercadorias várias, quando uma frota portuguesa vinda do sul se aproximou. Os ingleses forçaram o navio Santa Cruz a terra, roubando todas as mercadorias que os portugueses não haviam conseguido salvar. Sob a ameaça de tortura, conseguiram também obter informações de que havia mais naus a caminho, vindas das Índias. Uma destas naus era a Madre de Deus, que voltava da sua segunda viagem e se dirigia a Lisboa carregada de mercadorias. Sensivelmente, a meio do mês de agosto desse ano, os corsários ingleses, liderados pelo comandante Sir John Borrow, tomaram a nau após um longo dia de batalha perto da Ilha das Flores, na qual quase todos os marinheiros portugueses perderam a vida. Quando os ingleses embarcaram, os conveses estavam cheios de sangue e os corpos dos marinheiros espalhados um pouco por todo o navio. Borrow poupou a vida do capitão Fernando Mendonça Furtado e dos restantes 13 feridos, enviando-os para a costa. Segundo o uso na época, quando o navio fosse capturado, procedia-se ao transbordo da carga e o navio apressado era incendiado e afundado. Contudo, os corsários ingleses ficaram tão impressionados com as dimensões da nau e por falta de capacidade de carga que a rebocaram para a Inglaterra. A tripulação inglesa havia enchido os bolsos com o que podia antes que o comandante Borrow pudesse controlar a mercadoria. A Madre de Deus atracou no porto de Artbolt no dia 7 de setembro, mais alta que todos os outros navios e todas as casas na vizinhança do porto. A nau portuguesa tinha o triplo do maior navio inglês da altura, com uma estrutura maciça embelezada e um porão enorme repleto de tesouros da Índia. Nunca se havia visto tal coisa em Inglaterra e gerou-se o pandemónio. A Madre de Deus atraiu para o porto toda a espécie de comerciantes, ladrões e curiosos de quilómetros de distância. As pessoas visitavam o castelo flutuante e procuravam marinheiros bêbados nas lojas e tabernas circundantes, a de quem pudessem tirar os tesouros roubados. A lei inglesa da altura ditava que uma percentagem do quinhão ia sempre para a coroa, e quando a rainha Isabel I de Inglaterra foi informada do sucedido, enviou Sir Walter Raleigh para reclamar o seu quinhão e punir os saqueadores. O valor estimado da carga equivalia à metade do tesouro inglês da altura. Quando Sir Raleigh restaurou a ordem, já só sobrava na nau cerca de um quarto das mercadorias inicialmente trazidas.
Este sopro de riquezas das Índias galvanizou o interesse inglês na região. Os ingleses, a partir daqui, passavam a vestir os estivadores, que faziam as descargas das mercadorias dos navios, com uniformes sem bolsos. As enormes naus portuguesas da carreira da Índia eram construídas de forma a terem boa navegabilidade e um grande espaço de carga, de forma a rentabilizar as viagens, tornando-se presas cobiçadas pela pirataria emergente na época, mas não sem custo de vidas humanas. Outro grande fator era a higiene, em que as más condições de vida a bordo geravam graves perigos para a saúde dos tripulantes e passageiros. Com efeito, ao contrário de outros navios de ingleses ou holandeses, os navios portugueses da carreira das Índias eram extremamente sujos e infectos, porque a maioria da gente não toma o trabalho de ir acima para fazer as suas necessidades, que em parte é a causa de morrer ali tanta gente. Este relato do piloto da nau São Martinho, Gaspar de Ferreira, notável navegador, cartógrafo e historiador, escreveria também no seu diário de bordo: "Hoje nos morreu um menino e se achou morto debaixo da coberta, todo coberto de piolhos. A nau, com tanta sujidade e tantos doentes, está tão curto o ar que não vai alguém para baixo da coberta que logo não caia." Por fim, a religiosidade e o fatalismo, essa característica tão típica do comportamento e modo de ser português, dominava a vida a bordo. Logo à saída de Lisboa, os missionários a bordo planeavam, conjuntamente com o capitão e o capelão da nau, o plano da vida religiosa de toda a viagem. A missa era dita todos os domingos e dias de festa, bem como na comemoração de certas efemérides. Diariamente rezava-se uma ladainha para encomendar a Deus a viagem e ao entardecer rezavam-se outras ladainhas da Nossa Senhora ou dos Santos. Cabia a Deus castigar os homens pelas suas faltas e pecados, o que não deixava de ser muito conveniente. As responsabilidades, não caindo sobre os homens que agiam ou não agiam, eram atribuídas antes ao destino. As causas dos naufrágios eram assim mais devidas à fortuna adversa do que às razões atrás apontadas. Por exemplo, Deus propiciava a tempestade numa altura em que o barco não estava preparado para a suportar, ou talvez demasiado carregado devido à cobiça dos homens, e a atribuição das culpas ao divino servia perfeitamente para calar as responsabilidades do sistema. Se gostaram do vídeo, não deixem de subscrever o canal. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.